entregando o nosso país, que é tão abençoado, na mão do diabo. Porque o que os crentes deviam fazer, não estão fazendo, a lição de casa. Obedecer a palavra de Deus. Ser comprometido com a palavra da verdade. Obedecer a voz do Pai. Então passamos a desobediência a entregar na mão do diabo. Veja, ele diz, nesta conferência, ele diz: vocês têm um país abençoado, tudo que planta dá. E é verdade. Se a gente for ali para a esquina agora com umas trufas, você vai ficar ali 2, 3 horas, você vai vender tudo naquele farol. Se você for com garrafa de água, você vai vender a água. Se você for para frente do mercado, falar que está vendendo bombons, alguém vai lá comprar o bombom. Se você for no mercado e chegar ali na porta e dizer para as pessoas: olha, eu estou querendo pagar a prestação do meu carro, eu estou trabalhando para isso, eu estou vendendo esses brigadeiros gourmet, é R$30 a bandeja com 4. A pessoa pode dizer: é caro, mas vai pagar, só para te ver você ter sucesso. Nosso país é um país tão abençoado, mas a gente muitas vezes despreza o próprio país. A gente entrega a chave do nosso país na mão de Satanás, diz: toma conta. Porque nós não oramos, não obedecemos e não fazemos, porque nós estamos aumentando o número de desviados e pessoas descompromissadas com a palavra de Deus. Parece que quanto mais aumenta a igreja, o número de igreja, e parece que você fala assim: ah, é legal, aumenta o número de igreja, mas aumenta o número de pessoas desviadas. Por quê? Porque cada igreja está fazendo conforme a sua vontade, não conforme a vontade do Senhor. Porque tudo hoje tem que agradar os outros para vir adorar a Deus. Se você não agrada, as pessoas não vêm para a igreja. Eu tenho que dar balinha, tenho que dar doce, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo dentro da igreja para ser um atrativo para as pessoas, ou uma campanha da espada, ou a campanha da vassoura, a campanha do rodo, para atrair as pessoas para dentro da igreja. E na real a gente não precisa de atrativo porque a igreja não é um shopping, ela não é um atrativo para as pessoas vir se divertir, é um lugar de adoração, é um lugar de santidade. E a Bíblia diz: quando entrares pela porta da casa do Senhor, guardai os vossos pés. A casa do Senhor não pode ser um lugar de atrativo. A casa do Senhor tem que ser um lugar de adoração. Jesus, quando ele chegou no templo, viu os mercadores fazendo da casa do Senhor de corvis, salteadores. Ele exortou aquele povo. Mas por que ele não ficou feliz? Porque tudo que estava se fazendo lá era em nome de Deus. Porque nem tudo que as pessoas fazem em nome de Deus, Deus está aprovando. E muitas pessoas acham que o que está fazendo para Deus, Deus está contente, Deus está feliz. Sabe por quê? Porque a pessoa conquista, porque a pessoa está dando certo, porque as coisas estão acontecendo, porque ela arrumou um emprego, porque ela está bem empregado, porque ela tem um bom salário, porque ela conseguiu comprar uma casa, porque ela conseguiu comprar isso, achando que porque o testemunho de enriquecimento, o testemunho de prosperidade, acha que tudo que é testemunho de prosperidade, Deus se agrada. É a mesma coisa que um cara chegar aqui cheio de dinheiro, roubou os outros, defraudou os outros, falou assim: estou dando dízimo aqui, sai para lá, Satanás. Sai para lá. Porque o crente, ele tem que ser honesto aonde ele pisar a planta dos pés. Nós temos que fazer a diferença, ser a diferença no meio da sociedade. E nem tudo que achamos, e nós temos sido moldados, e ele diz: nós temos sido moldados pelo mundo. Nós não estamos sendo moldados pelo Espírito, mas o mundo está nos atraindo. Temos que fazer, eu posso ser até criticado na rede social, temos que fazer arraial gospel para trazer pessoas para dentro da igreja. Irmão, aqui não acontece isso. Não sou melhor que ninguém, mas eu não preciso fazer nada disso para atrair pessoas para a igreja. As pessoas têm que vir porque elas dependem de Deus,
e que só Deus é a vida eterna. Sem Ele nada acontece, não tem vida eterna. Então estamos entregando e dizendo: toma conta. Eu lembro, como eu comentei hoje de manhã, uma vez o meu cunhado chegou em casa e que pôs a mão no rádio de casa e colocou na Transcontinental. Eu falei: não, aqui não. Não, mas não tem nada a ver. Eu falei: aqui é minha casa, é lugar de adoração. Não é lugar de pagode, música mundana, não. É lugar de adoração. Meu irmão, muitas vezes pode estar agora me assistindo. Eu comentei isso de manhã. Uma vez o meu irmão falou: não vou na sua casa não, você é muito chato. Você não deixa eu beber na sua casa. Eu falei: na minha casa você não bebe. Mas eu vou comprar cerveja, vou trazer para dentro de casa, para sua casa, vou comprar com o meu dinheiro. Eu falei: mas se quiser beber, vai beber no bar. Aqui não. Porque a minha casa é um santuário de Deus. É o reino de Deus estabelecido. A sua casa tem que ser o reino de Deus estabelecido. Quem tem que prevalecer não é o teu filho, não é a tua filha. Quem manda lá ainda é você e o Espírito Santo e o próprio Deus. O reino de Deus tem que estar estabelecido dentro do teu lar, na tua casa, do teu casamento, da tua família. Não é o mundo que tem que estar acompanhando os seus filhos. É você e o Espírito Santo que tem que mostrar para os seus filhos o que se deve fazer. A gente não pode ser moldado por este mundo. Tá tudo bem, Deus é amor, Deus é maravilha. Mas no grande dia, no juízo final, Deus julgará. Então haverá a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. E percebemos que aqui esses homens, eles achavam que estavam agradando a Deus. Bom, eles estavam achando, não, estava tudo certo, parecia que estava certo. Por quê? Olha o detalhe aqui no verso 11. E foi tomada a arca de Deus. Diga, arca de Deus. Naquela época a arca de Deus representava o que, o evangelista Anderson? Quem, Anderson? Quem é o evangelista Anderson? A presença de Deus. Quem concorda com o evangelista Anderson que naquela época a arca representava a presença de Deus? Se você não sabia, isso é uma real, pode pesquisar. A arca era a representação da presença. Mas a arca estava lá, o evangelista Anderson. Por que eles foram derrotados? Se a presença de Deus, Alessandro, estava lá, então por que eles mandaram para o buraco 30 mil homens? A culpa é de Deus? Deus é culpado por aqueles homens ser fracassados? Deus não vai ser culpado porque as pessoas, quando chegar lá, a Bíblia diz que o Senhor vai abrir o livro das obras, e o nome estará escrito no livro das obras e no livro da vida. Então aqueles homens foram para a guerra achando que Deus estava aprovando aquilo que eles estavam fazendo. Então eles foram, só que eles não esperavam que eles seriam derrotados. Mas o que eles estavam contando? Pastor Ulisses, a presença de Deus está aqui. Não, Deus está aprovando, não está acontecendo nada. A arca está aqui, estamos com a arca, estamos com a presença de Deus. Por isso que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, diz a palavra do Senhor. E nem todos que dizem ser crente é crente, e nem todos que se dizem Deus é de Deus. E nem toda profecia, nem todo profeta é de Deus. Existem os falsos profetas. E a Bíblia diz: se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. E quantas pessoas estão sendo iludidas, enganadas? E eu estava numa mesa e o cara diz assim: olha, eu admiro o pessoal da Universal, porque o pessoal da Universal diz assim: eu quero ganhar um carro, e aí eles ganham um carro. Mas os pentecostais não conseguem conquistar nada. Eu disse assim: já pensou se todo mundo fosse ter carro, e todo mundo fosse ter casa, e todo mundo fosse ser rico, e todo mundo fosse isso? E já pensou se todo mundo fosse ganhar na Mega Sena? E aí veio questionar, porque nem tudo, irmão, nem tudo todo mundo vai ter. Ah, mas pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve correr só atrás disso. Você tem que correr primeiro atrás daquele que pode te salvar.
Você tem que estar correndo atrás daquele que te dá a vida eterna. E ele diz: buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eles estavam achando que Deus estava provando, e aí eles foram para a batalha. Mas a presença de Deus estava lá. Quem concorda comigo que a presença de Deus estava lá? Mas qual foi o mal? É que eles não ouviram a voz do Pai. Eles não ouviram a voz do seu Pai. O Pai, Ele procura corrigir. Tenta corrigir filhos hoje. Pega um celular da mão de uma criança de 6, 7 anos, para você ver o que ele faz com o pai e com a mãe. Se joga no chão, faz birra, grita, xinga o pai, xinga a mãe. Tira o celular, xinga a avó, briga, se rebelia. Como o pai não pudesse mais exortar os filhos hoje, que o pai não pudesse mais corrigir os filhos hoje. Irmão, Deus não mudou. Deus continua corrigindo o seu povo. Somos filhos de Deus, e Deus ainda quer realmente consertar o seu povo. Diz: você é meu filho, anda no meu caminho, anda no caminho que eu preparei, não a tua vontade, mas a vontade do seu Pai. Nós estamos aqui para obedecer a voz de Deus e a sua palavra. Quantos são filhos de Deus aqui? A Bíblia diz que nem todos que dizem filho serão filho. Mas quando você reconhece um filho de verdade, é o filho que obedece à voz do seu Pai. Se o pastor Fernando chegar: Benjamin, vem cá, Ben, senta aqui, pronto, acabou. Não vai sentar? A peia vai comer em você. Faz isso hoje. Exorta as pessoas hoje. Fala para a pessoa o que ela está fazendo que é errado. Não concorda com o erro dela, para você ver se ela vai ficar na igreja. Tem pessoas que já vêm conversar com o pastorado dizendo dentro do seu coração: mesmo que o pastor fale, eu já sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque não aceita correção, não aceita disciplina. Quantos filhos estão no caminho errado, porque querem, porque não ouviram os seus pais? Quantos nós pegamos hoje fora da igreja porque não ouviu o pai e mãe? Ó, não casa com fulano, não anda com Beltrano, essas amizades suas não vai dar certo. Você está dessa forma, você parou de orar, você parou de vir na igreja. Aí eles começam a dizer: ah não, faço o que eu quero, não sei o que, e começa a se rebeliar. E quantos dentro da igreja não tem mais essa sensibilidade de ouvir a voz do Pai? Pois a Bíblia diz aqui no capítulo de número 2, veja só comigo, olha só, capítulo 2 de 1 Samuel, verso 22. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinha relações com mulheres que serviam à porta da onde? Da tenda da congregação. Então ele disse: por que fazeis tais coisas? Perguntou. Eu ouço de todo este povo os falsos malefícios. Verso 24. Não, filhos meus, não é de boa fama que eu ouço entre o povo do Senhor. Está dizendo: olha, não estou ouvindo muita coisa boa de vocês não, do povo do Senhor. Seu testemunho, toma cuidado com seu testemunho aí, viu, irmão? Pecando um homem contra o seu próximo, ou contra o próximo, os juízes julgarão. Pecando, porém, um homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se o homem pecar contra o homem, tem um juízo, a sentença do próprio homem. Mas se o homem pecar contra Deus, quem é que vai defender? Agora estamos dizendo, e você diz: ah, mas o Senhor perdoou o nosso pecado. Ah, glória a Deus. Quem concorda que Jesus perdoou o pecado? Morreu na cruz e ressuscitou.
Mas quantos pecados ele tem que ficar perdoando? Se ele já perdoou o pecado, você já morreu pelo pecado, você já morreu pelo pecador. E o pecador que reconhece Jesus como Salvador, ele não deve pecar mais, porque Jesus chegou para aquela mulher e disse: ei mulher, nenhum estão aqui te acusando, vai e não peques. Ele não disse vai e continua fazendo a mesma coisa, que eu conheço seu coração, eu conheço que você é uma meretriz, ou podia ser ou não, estou julgando aquela pessoa que ela já é passado, mas se ela fosse uma mulher da vida, e de repente vamos colocar que ela fosse uma mulher da vida, Jesus fala: não, eu conheço o seu coração, sei que você precisa, que você precisa vender o seu corpo, então vai e continua fazendo a mesma coisa. Mas Jesus diz: ninguém te acusou, eu também não vou te acusar, mas faz uma coisa, vai e não peques mais. Qual que era a ordem? Para ela não pecar mais. E se ela voltasse a pecar, ela ouviu a voz de Deus? Então se a pessoa peca e ela continua no pecado, é porque ela não ouve a voz? Quem está entendendo isso aí? Ele disse: olha, meus filhos, quem pecar contra o homem, haverá um julgamento, mas quem pecar contra Deus, quem intercederá por ele? Vamos lá, verso 25: pecando o homem contra o próximo, o juiz o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz do seu pai. Eles não deram ouvido à voz do... Não ouviram a voz do seu pai, morreram. Levou para o buraco ele e um monte de gente. Se nós não tomarmos cuidado, não mantemos a nossa linha, o nosso comprometimento, você pode levar toda a sua família para o buraco. Tem gente que acha que Jesus vai voltar, que não existe um inferno, que o inferno não existe. Isso é lorota, é conversa. Mas tem muita gente que vai chegar a ser julgado porque mandou a própria família para o buraco. Porque o mau testemunho está sendo dentro da igreja, fora da igreja, na faculdade, na escola, aonde mora, aonde vai, grita, xinga, fala palavrão, fala isso, fala aquilo, mente, engana. A semana passada, né, amor? Semana passada, acho que foi a semana passada, semana retrasada, a gente estava no supermercado Icas, compramos lá umas coisinhas, quando saímos do culto, fomos para lá e compramos. Acho que foi depois do culto, não me lembro agora, e a gente está descendo a rampa do supermercado para acessar o subsolo, e a minha esposa sempre confere a lista do que compra. E aí ela olhou na lista e falou: amor, e a gente já estava no carro já, ela olhou assim e falou: amor, esse queijo catupiry não foi cobrado. Não foi cobrado. Falei: vamos lá, voltar lá. Mas a voz do Satanás disse: você já ganhou, já entra dentro do carro, vai embora. O diabinho: vai embora. Não cobrou porque não quis. Catupiry de graça. 17 alguma coisa, né? 17 alguma coisa. Vai embora. A carne diz, mas o Espírito diz: vai lá e faz o que é correto. Voltamos lá, chegamos no caixa, dizemos para a moça: a senhora não cobrou este produto. Ela olhou assustada assim para a gente, como dissesse: existe pessoas de caráter ainda nessa terra. Como é que é você fora daqui? Como é que é a sua conduta? Como é o seu testemunho? Paulo diz que somos carta lida, somos um espelho para a sociedade.
Eu não fiz mais que a minha obrigação como cristão, como homem de Deus e como pessoa. Nós temos que começar a se posicionar. É por isso que nós estamos vendo aonde está parando a nossa sociedade, o nosso país. Porque estamos deixando o inimigo ganhar campo. É os nossos filhos, é os netos, faz o que quer. As pessoas querem fazer o que querem, mas não querem obedecer, não querem ouvir a voz do Pai. Eles não deram ouvido, mas não era pai. Agora, sabe o que me chama a atenção, pastores? Igreja, é isso aqui, ó. 1 Samuel capítulo 1, verso 9. Põe aí, 1 Samuel capítulo 1, verso 9. Diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, vamos lá, ponto. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado aonde? Numa cadeira. E aonde estava esta cadeira? Junto aonde? Ao pilar do... Isso quer dizer o que, igreja? Prenda isso que eu não falei de manhã. É que aquele homem disse para os seus filhos: o único caminho que a gente tem é o caminho de Deus. A única pessoa que nós temos que honrar acima de todas as pessoas é Deus. Deus é a ponte, a luz absoluta para a gente chegar do outro lado. Deus é tudo que nós precisamos. Então aqueles meninos cresceram do lado de uma cadeira, ouvindo um sacerdote dizer: o caminho é Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos trouxe aqui, Deus tem nos dado todas as coisas, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos trazido saúde, Deus tem nos sustentado. Então eles cresceram ouvindo falar de Deus. Deus. Não basta crescer ouvir falar de Deus, não basta vir na igreja ouvir falar de Deus, não basta estar aqui adorando, levantando a mão e falando de Deus e dando glória a Deus, e alguém cuspindo num copo e jogando em você, ou te dando espadada, ou tacando flor, ou te dando sal grosso, ou te dando aquilo para você sair da igreja. É necessário viver o próprio Deus em sua vida. Viver a essência e o próprio Deus é quando você sai e vai confrontar a sociedade que você não é corrupto, que você é a diferença. É fácil? Quem diz que é fácil? A porta é estreita, o caminho é estreito. Se manter íntegro, se manter na posição não é fácil, porque o couro começa a comer para tudo quanto é lugar. Porque se você está fazendo a vontade de Deus, então, sabe que eu ouvi uma frase hoje, eu achei bonita, que quando o Senhor disse assim para a multidão e os discípulos, Ele disse assim: lembrai, isso Ele estava falando da vinda dele, lembrai da mulher de Ló. Que a mulher de Ló, chamada pelo próprio Deus, e Deus disse: abandona a cidade de Sodoma e Gomorra e não olhe para trás. Isso eu digo para você que está aqui e precisa voltar para Jesus hoje. Quem olha para trás nunca vai ver o presente nem o futuro. Quem vive a existência do passado nunca terá um presente, nunca terá um futuro, e nunca esperará o Senhor voltar, porque está ligado no passado, porque está preso em derrotas do passado, porque está preso no fracasso do passado. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para confrontar você e dizer: esquece o passado, esquece Sodoma e Gomorra, abandone o pecado, abandone aquela vida, abandone tudo e viva uma vida para Cristo, porque hoje Ele quer te dar esta oportunidade para que você entre no caminho que o Senhor preparou para você. Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui para nos salvar. Mas eu tenho que ouvir a voz do meu Pai. Se Deus é o meu Pai, então eu obedeço ao meu Pai. Se Deus tem sido a única fonte para o homem, então eu tenho que obedecer a sua palavra. Eu não tenho que mudar, eu não tenho que criar atrativo, eu só tenho que obedecer. Então a Bíblia diz que ele estava lá, a cadeira estava lá. Diga: a cadeira estava lá. A cadeira está aqui, você está sentado nela.
Mas toda decisão, irmão, é sua. Quando você levanta da cadeira e vai embora. Quando você ouve a palavra de Deus e não acata a palavra de Deus e faz conforme você quer. Jesus, quando entra no monte de Getsemane, ele dobra o joelho e diz: Pai, seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Ele estava ali para obedecer a voz do Pai. Só que não deixou de ser ensinado. As pessoas não deixam de ser ensinadas. Seu filho ou sua filha não deixa de ser ensinado. Mas o que acontece? As crianças crescem. As pessoas crescem. As pessoas vão ficando mais velhas na igreja. E ver as pessoas mais velhas na igreja, em vez de melhorar, começa a ficar o quê? Pior. Os mais velhos que deveriam ser exemplo, não está sendo exemplo. Os que têm mais tempo de igreja, que deveria ser o exemplo de igreja para as outras pessoas que estão chegando, estão sendo o quê? Um exemplo, Asir, Ofni e Ofinéias. Lá, tendo liberdade, não pelo pai, por si mesmo, fazendo o que queria. E aí as pessoas chegavam na tenda da congregação e eles diziam: Deus perdoa, Deus é amor. Deus conhece o meu coração. Deus conhece, sabe que a carne é fraca. Deus sabe. Então as mulheres que estavam chegando ali falaram: se eles são filhos de sacerdote, se eles que são da igreja fazem isso, imagine eu que não sou. Quem pegou isso aí? Se eles que vão para a igreja, se eles que sentam lá no banco para ouvir o pastor pregar, eles são desse jeito, imagine eu que não sou da igreja. Olha o que o mundo vê. Se eles são da igreja, fazem tudo isso aí. Ó, olha o crente lá. Olha o crente lá. Esses dias esse dia não, falei hoje de manhã. Eu passei em frente ao restaurante, está lá. Louvorzão daquele. Maravilha, aquele louvor. Som do último daquele louvor. Voltei, o louvor no último também. Glória a Deus. Falei, nossa, que tremendo, né? Louvor lá naquele restaurante. Aí mais tarde eu passei lá. Quando eu passei na frente daquele restaurante, estava nada a ver com aquilo que estava acontecendo de manhã. Não adianta colocar louvor de manhã e à noite ser do diabo. Então não adianta, irmão. O que é, eu tenho que ser. Eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Se eu sou o que eu sou, eu tenho que ser em qualquer lugar. Aqui, lá fora, onde eu trabalho, na faculdade, no meio dos amigos, no meio da sociedade, eu sou o que sou. Porque quem me chamou foi o Senhor. E Ele é o meu Pai. E eu dependo dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Não adianta colocar música lá, dá-lhe bicuda na cara do cão. E quando chegar no outro dia, é o cão que está chutando você. Nós precisamos ver, ouvir e atentar para aquilo que o Senhor nos diz. Eu vou voltar e vou levar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. De fato isso vai acontecer. A igreja um dia, em uma hora, você pode estar cansado de ouvir isso, mas Jesus vai vir voltar e vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Querendo o mundo aceitar ou não, as nações ou não, os países ou não, Deus vai mandar o seu Filho nos ares, e o suor da trombeta, a igreja será arrebatada. Aleluia. Mas a cadeira estava lá, estava no templo. Eles foram criados, eles foram ensinados. As pessoas têm sido ensinadas a palavra de Deus. Mas o que é que eu faço então, pastor? O que é que eu faço? Que direção tomar? Primeira coisa, ouvir a voz do Pai. Diga, ouvir a voz do Pai e obedecer. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 6. Abra comigo. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4. Olha só. Então o que eu faço, pastor? A primeira coisa é estar engajado nisso aqui.
Não é o evangelho que tem que ser moldado pela sua vontade, é você que tem que ser moldado pelo evangelho. O evangelho é cura, é transformação e libertação. Irmão, se a gente vê uma coisa que é real, Vitória, vem cá. A Vitória, menina separada por Deus. Se aparecesse um cara bonito, pela permissão de Deus, aos seus olhos, e esse camarada fosse bonito, pensa num cara bonito. Não pensa não. Então você já vai pecar. Mas imagine, vamos colocar aqui uma imaginação. Tá bonito, bateu o olho, gostou. Só ele chega para você e fala: Vitória, eu gostei de você, eu quero namorar com você. Aí a mãe disse: olha, eu gostei dele, simpático, é de boa família, não sei o que, parece ser, né? Só que de repente você descobre, antes de começar a namorar, que ele já anda sapeando outras meninas por aí. Você namoraria com ele? Seja sincero, irmão. Ele é bonito. Ele é bonito. Não namoraria com ele? Não. Por quê? Quem é a pessoa em sã consciência namoraria uma pessoa infiel? Tem gente que faz isso, sim ou não? Bonito, boa praça, pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter isso. Mas se ele não tem princípio, se ele for infiel, concorda comigo que não bate? Sim ou não? Não bate. Não bate. Então por que Deus, em sua santidade, seu comprometimento, Deus, seu comprometimento, na sua santidade, diz que Ele é o cordeiro, Ele é o noivo da igreja? Porque o noivo da igreja, a gente não quer qualquer coisa, porque o noivo é obrigado a aceitar. Impondo, como se tivesse, eu tenho que aceitar. Deus, eu sou assim. Eu ouvi um podcast que o cara dizia assim: se Deus não aceitar como eu sou, então Ele não me merece. Por quê? Porque o cara quer continuar no caminho errado, na prostituição, fazendo o que quer, e diz: se Deus não me aceitar do jeito que eu sou, Ele não me merece. Você acha que Deus é carrasco? Deus não é carrasco, Ele dá oportunidade para a pessoa entrar em santidade. Casamento é uma coisa séria, família é uma coisa séria. E quando diz a palavra do Senhor que nós, como noiva, vamos estar na porta dos cordeiros, vamos casar com Ele, vamos estar ao encontro do nosso noivo, isso de fato é uma realidade. Mas a realidade, irmão, começa estabelecendo o reino de Deus, a santidade de Deus na nossa vida aqui, porque o Senhor não vai receber lá no céu os infiéis. Deus não vai receber pessoas de qualquer jeito. E se nós temos que consertar a nossa vida, e temos que começar a alinhar a nossa vida a partir de hoje, Deus nos trouxe aqui hoje, alinha a sua vida, porque você não vai estar perdendo. A palavra do Senhor aqui nos menciona: filho meu, põe lá, ó, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o que? Único. Verso 4, 5. O que está escrito lá, Vitória? Você enxerga? Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Verso. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Teu coração.
se não tem palavra de Deus na sua vida, como é que você vai ver Deus? Porque a Bíblia está dizendo, estas palavras, que palavras se naquela época não tinha a Bíblia, mas tinha a Torá. Estas palavras, a palavra Torá naquela época, os manuscritos que estavam lá, diz: se estas palavras que hoje te ordeno, tem que estar onde? Aonde? Não, tem que estar no pé. Tem que estar onde? Não é no pé? Não é no pé? Não é na mão? Tem que estar onde? Se a palavra de Deus, ela está entrando no seu coração nesta noite. E todos aqueles que me receberam, eu vos dei poder para ser chamado filhos de Deus, porque receberam a palavra. A palavra de Deus tem que entrar no seu coração. Não a mudança não a mudança do jeito que eu quero, mas a mudança do jeito que a palavra quer. Ela não pode entrar no meu coração e eu continuar sendo o mesmo do mundo. Ela tem que entrar no meu coração e transformar a minha vida. Por isso que ela tem que estar no coração. E o salmista diz, Salmo 119, 11: guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Obrigado, Vitória. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Mas parou por aí? Põe Provérbios, capítulo de número 7. Vou estar finalizando já. Pode subir os obreiros, levita, todo mundo. Olha lá. Provérbios 7, verso 1. Põe lá. Filho, quem é filho, dá um glória a Deus. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Quem é filho, guarda. Quem é filho, não guarda as palavras. Quer ver uma coisa interessante? Pastor, eu tenho guardado. Eu sou filho, eu tenho obedecido, mas eu não tenho alcançado meus objetivos ainda. Mas o que faz e o que vai fazer você tornar firme, persistente, que não vai fazer você como mulher de Ló, olhar para trás, é isso aqui. Grave isso. Primeiro pilar, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Põe para mim. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Toda a igreja lê esse versículo aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Qual é o primeiro pilar do sucesso para mim permanecer até a vinda do Senhor? Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, os irmãos da internet estão ouvindo. Vamos lá, 1, 2, 3. Sempre aí você dá uma olhadinha assim de lado, não fale nada, só dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. É como se você estivesse dizendo: portanto, meus amados irmãos. Ô irmão, não. Ô irmão, ô irmãozinho da frente, ô irmãozinho de trás, ô irmãozinho da internet, ô irmãozinho, ô irmãzinha. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Primeiro, firme. Segundo o quê? Aonde? Sempre. Não é qualquer, não é quando eu acho. Sempre abundante aonde? É Paulo que está dizendo, na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho, que você faz para Deus, a sua vida dedicada a Deus, não é um desperdício. Sabe qual é o desperdício? É você gastar o seu tempo, a sua vida com as coisas do mundo. Isso é um desperdício. Na igreja, buscando a Deus, você está fazendo um investimento de alma.
na sua e da sua família. Segundo pilar, Apocalipse capítulo 2, para mim terminar, verso 11. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, puxa a orelhinha aí, vai, sua mesmo. Quem tem ouvido, faça o quê? Que diz o quê? O Espírito diz às igrejas. O que vencer? O que acontece com o que vencer? Dano da segunda. Quem vence? É só quem vencer. E para vencer tem que Só não manda você puxar a orelha desse irmão aí, porque não é bom. Mas tem hora que você tem que puxar a orelha do seu marido, do seu filho, com palavras de Deus, falar assim: Jesus quer transformar